Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu ia falar sobre o combate ao crime organizado, mas eu dei uma modificadinha. Porque eu percebi que as pessoas estão com medo de falar a respeito de determinados temas. Vai ser muito mais que céu, pode esperar. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho da crise que a gente está vivendo. Existe uma crise muito forte no Executivo, existe uma crise no Legislativo, existe uma crise que eu nunca vi na história do Poder Judiciário. As pessoas hoje, eu vi o Superman aqui falando e não querendo citar o nome do STF. Por que não? O que o STF pode fazer contra a gente? Eu passei no concurso do Ministério Público em 89. Eu estou aqui em Minas já há muitos anos. Quando eu me aposentei, eu recebi o convite do nosso governador para assumir a Secretaria de Estado. Demorei 2 anos, na verdade, para aceitar esse convite, porque eu nunca fui político, eu nunca fui ligado à política. Me senti inseguro para assumir esse cargo. Fora da curva, um camarada extraordinário. Só que eu queria que vocês entendessem que eu, embora esteja aqui, eu seja realmente secretário, tenho muito orgulho disso, eu não vou falar aqui como secretário, porque tudo que eu disser aqui, eu não quero que comprometa aqui o nosso governador. Então eu vou falar em meu nome, vou falar como acadêmico, e a responsabilidade é minha do que eu disser e não do nosso governo aqui de Minas. E a gente está vivendo um momento de crise assim que eu nunca vi na história. Existe uma crise fortíssima no Poder Executivo. A gente viu que em 92 houve o Fora Collor, depois em 2016, o impeachment da Dilma. E eu fico me perguntando, por que a Dilma sofreu o processo de impeachment? Recentemente ela até foi absolvida, né? É o quê? Não, fora tudo isso, que a gente sabe. A Dilma sofreu o impeachment porque ela era muito chata, irmão. Ninguém suportava a Dilma falar discurso em francês. Ela mal sabia falar português, porra, vai falar francês, né? Além do processo de impeachment que aconteceu, a gente tem problemas gravíssimos. Você tem um presidente, atual presidente da República. Calma, galera, a gente vai chegar. Calma que tudo tem seu tempo. Hoje você tem um governador como Sérgio Cabral, condenado. Eu sou carioca, não sei se já perceberam isso pelo pouco tempo que eu estou falando aqui, que a gente tem, embora mais de 30 anos aqui em Minas, a gente tem um governador, um ex-governador do Rio, condenado há mais de 400 anos, e hoje em liberdade. E assim, isso tudo está acontecendo num momento muito complicado no nosso país. A gente não pode se acovardar. Então, não é possível que a gente não possa tecer qualquer tipo de crítica com medo de ser preso. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito complicado. Quando eu falei com vocês que eu fiz o concurso do MP em 89, quando eu lia as decisões do STF, a gente lia, os olhos da gente que era estudante para concurso chegava a brilhar. Você falava, porra, é um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Hoje o lugar, é a instituição mais desmoralizada do país, é o Supremo Tribunal Federal. E eu quero, obviamente que eu tenho muitos vídeos na internet falando mal do Supremo, e quando eu falo mal, eu quero que as pessoas entendam que é de uma forma acadêmica falando. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo, obviamente que eu não tenho tempo para isso, porque só tenho 20 minutos, mas a gente tem vivido uma crise muito forte. Essa crise é no Executivo, essa crise também a gente vai ver aqui que é no Judiciário. O Rio, por exemplo, eu sou carioca, como eu falei com vocês, parece que existe uma maldição no Rio, de corrupção, que é uma coisa assustadora. O camarada que é governador do Rio, parece que ele aperta o cronômetro para ser preso. Então, assim, já teve um momento que 4 governadores simultaneamente do Rio estavam presos. Isso não é normal. Eu não estou dizendo... Calma que vai chegar. Eu não estou dizendo... Calma, galera, vocês estão muito excitados. Assim, eu não estou dizendo que a corrupção não existe em todos os lugares. Existe. Mas a forma como essa corrupção existe no Rio é uma coisa assustadora. É uma coisa fora do comum. Você ter, de 1980 e poucos para cá,
quase todos os governadores do Rio que não morreram foram presos. Isso não é normal, isso não é aceitável, a gente não pode conviver num país dessa forma. Em 2017, eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre terrorismo e organizações criminosas transnacionais. Em 2017, nós tivemos 60 mil mortos por mortes violentas no Brasil. No ano seguinte, e a gente falava isso nesse curso, e ninguém acreditava que nem nas guerras acontece isso, nessas últimas guerras, você não tem 60 mil mortos no ano, né, Marinara? Assim, Marinara, que é da Polícia Civil do Rio. Então, assim, a gente fica vendo aqui, sabe, as coisas acontecendo, você achando normal. Eu fiz um curso também de terrorismo na Espanha, e eu tive aula com um professor, que era um chefe de polícia espanhol, e ele tinha me dito que em Madrid, dito para a turma, obviamente, que em Madrid, no ano de 2014, tinham acontecido 15 homicídios. Em Madrid, no ano de 2014, nego. Madrid é a cidade do tamanho de Belo Horizonte. Isso envergonha a gente, sabe por quê? Porque a gente passou a entender que a violência é normal. E a violência não é normal. Você tem que ter o direito de usar o seu telefone de celular em qualquer lugar. Você não tem que ficar restrito, se for no centro da cidade, eu não posso falar que alguém... Não, isso não pode acontecer. Mas isso chegou nesse ponto graças a uma coisa chamada corrupção. E é isso que o Brasil está vivendo. E a gente não cessa, sabe? Esse processo de corrupção, ele parece que não tem fim. E depende da gente. Mas a crise maior está aqui. Tem muitos advogados aqui? Eu sei que a minha mulher é advogada. Ela pode me tirar dessa. Assim. Mas, né, Josi? Mas o que eu vou falar é extremamente técnico, e é isso que eu queria que vocês entendessem. Não é sentimento, embora eu tenha nojo do Supremo Tribunal Federal, mas não é sentimento. É o que acontece na realidade. Existe um crime de responsabilidade. O Código de Processo Civil, no artigo 145, fala que a suspeição do juiz, quando houver amizade íntima ou inimizade em qualquer das partes, seus advogados, interessado no julgamento, papapá, e existe uma lei de crime de responsabilidade, que prevê os julgamentos dos ministros do STF. Parece que o Congresso não cumpre o seu papel. O Senado não cumpre o seu papel, por pura covardia. Eu tenho umas soluções, basicamente, no final aqui, né? A gente tem o Nicolas aí, muitos deputados federais aqui que podem ajudar a gente nessa luta. Mas só para que vocês entendam, não quero me falar de lei, não é isso que é o tema aqui agora, mas são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Exercer atividade político-partidária. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Dias Toffoli. Toffoli foi braço direito do Zé Dirceu. Toffoli não podia de forma nenhuma atuar em qualquer processo do Zé Dirceu, porque ele era suspeito. E ele atuou em todos os processos em que ele teve oportunidade, inclusive livrou o Zé Dirceu de usar até a tornozeleira eletrônica. Isso é crime de responsabilidade, porque ele é suspeito daquela causa. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento dessa duplinha aqui, que depois até se separou com pouco tempo de casado, mas também não importa isso. Esse Gilmar Mendes, ele foi padrinho e de um camarada, que agora até me fugiu o nome, que era o cara lá dos transportes do Rio, como é que ele chama? Barato. Eu te pergunto o seguinte, se você é chamado para ser padrinho de casamento, você tem intimidade? Ou tipo assim, porra, tá faltando padrinho, eu vou chamar o Gilmar. É assim? Não. Porque você tem intimidade. Então, a pessoa que tem intimidade jamais poderia julgar o processo de uma pessoa com a qual ele tem intimidade. Eu só estou falando casos assim rápidos, porque o nosso tempo é muito curto. Perdeu Mané. Também. Perdeu Mané. Calma que a gente chega lá. Perdeu Mané. E derrotamos o bolsonarismo. Isso é mais do que a evidência de uma inclinação político-partidária. E a gente não faz absolutamente nada, a gente simplesmente aceita. Eu quero que as pessoas entendam aqui o seguinte, o que eu estou demonstrando são dados técnicos, não é porque eu não gosto, realmente eu não gosto de nenhum deles, não é isso, mas são dados técnicos, irrefutáveis. E a gente se acovarda para poder pedir um impeachment de um ministro desse. O Supremo bate no peito porque ele diz que o Supremo é o verdadeiro combatente contra a corrupção. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é mentira. Sabe por quê? Começou tudo com o processo do mensalão. Roberto Jefferson foi o delator
do processo do mensalão. Pena do Roberto Jefferson, ao final do processo, 7 anos e 14 dias. Zé Genuíno, pena 4 anos e 8 meses. Engraçado que assim que o Zé Genuíno foi preso, e por pouco tempo, já adoeceu, já teve problema cardíaco, já foi direto para o hospital. Tudo que é preso, tudo que é político que vai preso, adoece imediatamente e vai para o hospital. Por que não quer entrar na grade? Pedro Correia, 4 anos e 9 meses. Só estou dando alguns exemplos. O verdadeiro mentor intelectual do mensalão, José Genuíno, Zé Dirceu. Pena do Zé Dirceu. Calma, gente, que eu quero mostrar um raciocínio para vocês. Pena do José Dirceu, 7 anos e 11 meses. Vocês estão entendendo a maldade disso aqui. Sabe por quê? Porque quando o Supremo condena o Zé Dirceu a uma pena de 7 anos e 11 meses, sabe o que ele faz? Ele entende da seguinte forma: se o Zé Dirceu tivesse sido condenado a uma pena superior a 8 anos, o regime dele seria fechado. Como a pena dele é um mesinho a menos, o regime dele é semiaberto. Como não tem vaga no regime semiaberto, ele vai para o aberto. Como também não tem vaga no regime aberto, ele vai para casa. E eu te digo, isso é justiça? Não. Mas espera que tem o Zé Ruela. O Zé Ruela sempre tem. Esse é o Zé Ruela. Pena do Zé Ruela, 37 anos, 5 meses e 6 dias. Esse era só o entregador da mala. Então, assim, é isso que a gente tem que enxergar. Não existe justiça. A justiça nossa é seletiva. Ela absolve e ela condena quem ela quiser. Eu trabalhei 30 anos no Ministério Público. Eu nunca, como promotor de justiça, vi, em toda a minha carreira, alguém ser preso por crime contra a honra. Nunca vi isso. E hoje o que o Supremo mais faz é isso, prender as pessoas por crime de opinião. Sabe, então a gente está vivendo realmente uma loucura. É uma inversão de valores assustadora. Mas pode piorar. Sim, sim. Né? Muito mais do que isso, muito mais do que absurdo, isso é nojento. Fachin proíbe as ações policiais. Hoje o Rio é um celeiro, ele é um berço de criminosos de todo o país. O Rio hoje tem aproximadamente 60 mil traficantes de drogas. São em torno de 1.400 favelas catalogadas, né, registradas oficialmente, quase 2.000 sem catalogação oficial. Como é que você lida com uma situação dessa? E o Fachin, numa decisão absurda, que acabou com o Estado do Rio de Janeiro, ele proíbe a polícia de cumprir o seu papel, que é entrar nas comunidades. Para piorar, ele proíbe o uso de aeronave, como se a gente estivesse no Vietnã, que a aeronave viesse dando tiro em todo mundo, na comunidade. Isso é uma mentira. Isso é mentira. É que eu não tenho tempo, efetivamente, para falar sobre essas coisas com vocês. Quando há uma incursão numa comunidade carioca, que normalmente a silhueta é diferente, são morros, os traficantes estão num ponto privilegiado de tiro, sem o auxílio da aeronave, a tropa não consegue incursionar, ela não consegue progredir. Não é a aeronave que vai chegar atirando, não acontece dessa forma. Ela simplesmente espalha, faz aquele espalha-brasa dos traficantes que estão na laje, em pontos privilegiados de tiro. Mas ainda assim, o Fachin insistiu nessa decisão, e ainda assim, sabe, hoje o Rio, na verdade, se transformou numa cidade caótica. Mas tem esse ditado do Burke que é interessante, que quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E o Fachin está fazendo exatamente o que o Brizola fez em 83. Quando o Brizola assumiu o governo do Rio em 83, tomou 2 providências. Primeira delas, proibir a polícia de incursionar nas comunidades. 1979 tinha sido criado o Comando Vermelho no Rio. 83, quando o Brizola proíbe a polícia de incursionar, entrar nas comunidades, o que aconteceu? O Comando Vermelho cresceu assustadoramente e hoje é esse demônio que a gente está vendo aí. Mas, enfim. Início da pandemia. De uma forma completamente absurda e autoritária, 2 inquéritos são instaurados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu, durante a minha vida inteira de promotor, eu nunca vi foro por prerrogativa da vítima. Eu sempre entendi que o foro era por prerrogativa de função daquele camarada que praticava o crime, e não da vítima da infração penal. O Supremo subverteu tudo aquilo que a gente conhece em termos de processo penal em 2 inquéritos absolutamente ilegais, um das supostas fake news, e o outro, né, baseado na já revogada Lei de Segurança Nacional. Esse inquérito é um poço sem fundo, e com base nesse inquérito, ele vai prendendo as pessoas. Hoje a gente tem essa ditadura, feita pelo Alexandre de Moraes.
Se a gente tivesse um pouquinho mais de coragem, eu vou mostrar isso aqui para vocês, podia mudar. E essa frase do Rui Barbosa é muito marcante, que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não se tem a que recorrer. Eu vou recorrer para quem? Se o órgão, que era o órgão encarregado do meu recurso, é o órgão que é o ditador. Como é que a gente resolve uma situação dessa? Só o povo. Agora, Nicolás, isso aqui é para você, irmão. Algumas sugestões. Não adianta você criticar se você não tiver sugestão. Eu já quero quase encerrar aqui com vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Não faz muito tempo, houve uma movimentação no Brasil por conta de assinaturas contra o Alexandre de Moraes. Se eu não me engano, foram colhidas quase 3 milhões de assinaturas. 3 milhões. Foi Coppola. Aí eu te pergunto, para que serviu isso? Nada. Existe, aqui galera, eu quero que vocês entendam uma coisa técnica, que todo mundo aqui pode trabalhar para isso. Isso aqui que eu estou falando é muito sério, não é só porque eu tenho nojo dessa raça não, é porque a gente pode mudar isso. Como é que a gente pode mudar? Existe um projeto, a Constituição prevê que existe a possibilidade de projetos de lei de iniciativa popular. Você colhe um determinado número de assinaturas no Brasil inteiro, como aconteceu, vocês lembram no caso da Glória Pérez? Que ela incluiu o homicídio qualificado na lei de crimes hediondos. Alguém lembra disso aqui? Ela foi, batalhou, conseguiu um projeto de lei, mudou a lei 8.072, que é a lei de crimes hediondos. Por que a gente não cria uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, dizendo o seguinte, que dependendo do número de assinaturas que aconteça no país, exista uma pauta obrigatória de impeachment de ministros do STF. Sabe por quê? Eu não posso contar com o Congresso, porque o Congresso é frouxo, o Congresso é fraco, mas o povo é forte, nós somos fortes. Segundo, por que existe essa ditadura do Supremo? Por uma única razão. Muitas vezes vocês veem ministro batendo no peito, nós somos a corte que mais julga no mundo. Só julga processo ridículo, e quando julga, julga autoritariamente. A proposta, uma outra proposta de emenda, é acabando com a competência criminal do Supremo. Ou seja, eu tenho outros órgãos, eu tenho outros tribunais que podem cumprir muito bem esse papel. Hoje o Supremo é arrogante a esse ponto, porque ele cumpre uma pauta que não é dele. Então, se a gente acaba com a competência criminal do Supremo, basicamente você murcha aquela corte. Terceiro, os ministros têm que ter prazo de mandato certo. É inadmissível que o ministro seja vitalício. E outra, a vida inteira eu me submeti a corregedorias. A vida inteira. Qual é a corregedoria do Supremo? Quem julga o ministro do Supremo Tribunal Federal? Aí alguns, mais técnicos, entre aspas, vão dizer assim, mas tem o CNJ. Irmão, o presidente do STF é o presidente do CNJ. Você acha que vai surtir algum efeito? Não. Então nós tínhamos que ter efetivamente uma corregedoria fora do Supremo Tribunal Federal, que exercesse efetivamente a função de corregedoria. E aí, é isso que eu quero que vocês entendam. Existe, desde a época da Revolução Francesa, que foi criado pelo Montesquieu, o sistema de freios e contrapesos. Todo poder controla o outro poder, mas ninguém consegue controlar o Supremo Tribunal Federal. Só o povo tem essa autoridade, só o povo tem esse poder. E é isso que a gente tem que brigar. Ao invés de ficar, fazendo meme, o grande problema do Brasil é que nós somos o país do meme. Ao invés da gente realmente colocar a mão na massa e tentar mudar, a gente fica fazendo meme. Com meme você não vai resolver absolutamente nada, irmão. Eu vou passar um vídeo rapidinho, antes de encerrar para vocês aqui. E eu agradeço a Josi e a Uzi que fizeram esse vídeo, me ajudaram a fazer. Vai retratar um pouquinho a nossa realidade, eu já encerro, porque o meu tempo já deve ter acabado muito aqui com vocês.